A alimentação é muito mal paga. Muito As pessoas mal dizem paga. que é muito cara, mas é muito mal paga. Achas que os consumidores sabem ler um rótulo? Não, muitos não sabem. É melhor, os consumidores sabem ler o rótulo, porque se souberem ler, sabem ler o rótulo, não o sabem interpretar, não o sabem decifrar, que são coisas diferentes. É como eu ler uma pauta de música, portanto eu até posso olhar para aquilo, mas não sei decifrar aquilo, nem sei tocar música, por muita pena minha, é uma das coisas que eu gostava de aprender. Mas é um bocadinho por aí, portanto não sabem, têm essa dificuldade, mas para nós que construímos os rótulos também não é fácil, porque existe um conjunto de legislação para cumprir, informação essa que deve passar para o consumidor, mas que é um grande desafio. A informação que está no rótulo, e costumo dar isso nos meus cursos, tanto os gratuitos como os pagos, a informação que está no rótulo está para aquele alimento como o teu bilhete de identidade, o cartão de cidadão está para a história da minha vida. Portanto, não me diz assim não me diz grande coisa. Posso adicionar um bocadinho mais do passaporte, mas não diz grande coisa. Portanto, diz alguma coisa, mas não diz assim tanto. Já há rótulos com QR Code e, portanto, aí já vimos com mais informação e o caminho vai ser esse, cada vez mais digital, mas é importante nós lembrarmos, eu mencionei isso também no primeiro livro, que quem determina o que é que vai para o rótulo são as grandes multinacionais através das suas influências na EFSA, mesmo que a EFSA diga não, isso não existe, existem relatórios independentes que ainda existe conflito de interesses, portanto as pessoas que decidem a legislação, muitas delas têm parcerias e consultoria com grandes multinacionais, portanto não é preciso ser muito inteligente para fazer 2 mais 2, não é? Um bocadinho por aí. Por isso é que o consumidor tem que cada vez mais confiar, mas confiar desconfiando. E nós durante 40 anos só confiámos. E é preciso confiar desconfiando e questionando, porque a ciência é isso mesmo, a ciência é questionar. Nós aceitamos tudo, está na prateleira porque está tudo bem. Pode não estar tudo bem, porque pode ter falhado alguma coisa. É por isso que eu tenho que ter eu como consumidora, tenho que ter algum conhecimento para exercer a minha responsabilidade individual. Sabes que houve uma vez que fui a um supermercado e estava a ver um pacote de leite e a validade já tinha passado há 2 meses. Mas olha, eu vou-te dizer, não sei há quanto tempo isso foi, mas as grandes superfícies também estão com falta de pessoal. Aliás, é um dos problemas, é a falta de mão de obra. Toda a cadeia do setor alimentar, que é a área da minha especialidade, está com falta de pessoas. O que significa que se eles têm menos pessoas, vão ter menos colaboradores para verificar a questão das validades, que é crime. Atenção, no caso do leite, se calhar dizia consumir de preferência antes de, portanto significa que podes consumir depois daquela data. Mas não deveria de lá estar de qualquer das formas, portanto é o caso dos ovos, quantas vezes os ovos têm 7 dias e depois às vezes já passou da validade, ainda lá está. A falta de mão de obra é sei lá, nos restaurantes. Sim. Nos restaurantes, nas fábricas, em tudo. Acho que temos assim, acho que foi hoje vi um artigo qualquer de uma pessoa a dizer que nós temos com muita falta de pessoal. Não temos dinheiro para pagar a essas pessoas, porque também é uma área em que é muito mal paga. Atenção. A alimentação é muito mal paga. As pessoas dizem que é muito cara, mas é muito mal paga. Porquê? Porque nós nos habituamos a comer barato, com um custo para a natureza muito alto, que nós nunca pagámos na nossa fatura. E no dia em que começarmos a abrir a torneira e não temos água durante 24 horas, nesses dias nós vamos começar a perceber que de facto vivemos um luxo e não sabemos gerir os recursos como devíamos ter sabido gerir. E agora sim, o que é que tens a dizer muito rapidamente sobre marketing alimentar? Eu adoro marketing alimentar, juro, adoro. Gosto mesmo muito de marketing porque tem a ver com comportamento humano e eu adoro estudar a parte do comportamento humano. Este é assim um lado mais, não tanto engenheiro alimentar, mas mais holístico, a parte mais integrativa e como é que o ser humano pensa, o subconsciente e tudo mais. Aliás, eu não formei em Theta Healing e outras técnicas por acaso, porque eu tenho mesmo muita curiosidade. Eu acho giríssimo, eu se não fizesse esta parte alimentar, trabalharia de certeza absoluta no marketing alimentar, adoro, mas cá está, é uma área, apesar de ser uma área que me fascina, eu sei que eles são treinados para nos seduzir e cai quem quer, portanto
obviamente que o trabalho dele, todos nós fazemos marketing no nosso dia-a-dia, quando elaboramos o nosso currículo, quando eu pensei nas capas dos livros, é marketing, é uma maneira de cativar a atenção das pessoas. Só que há alimentos mais honestos do que outros. Tão simples quanto isso, mas todos eles têm o direito a marketing. Claro. Eu resultado. tirei aqui o curso de design gráfico nas Caldas da Rainha e essa parte foi uma coisa que houve um contrassenso enorme dentro de mim, porque eu queria comunicar, mas não queria comunicar uma coisa que eu própria não quero consumir, eu sei que me faz mal. Sim. Então tive aqui muitos anos a batalhar contra... mas não, é perceber qual é a melhor forma de comunicar para o bem, qual é a melhor forma de comunicar conhecimento. E esta é a parte onde eu estou, que é, as pessoas valorizam muito mais o entretenimento, como estavas a dizer, e não o conhecimento. E, por exemplo, este projeto é todo ele conhecimento. Sim. Eu não estou aqui para ser a mais bonita e para partilhar coisas um bocado superficiais às vezes. Sim. E é o que também peca na sociedade. Nós temos, se calhar, projetos, nem sequer estou a falar do meu, temos montes de projetos bons, não são valorizados porque lá está, tem muito conhecimento. Sim, porque as pessoas às vezes acham que é chato. Eu tenho consciência que se calhar se aparecesse mais vezes de maminhas ao léu e de biquíni e a falar sobre segurança alimentar e alimentação segura e saudável e integrada, se calhar iria cativar mais as pessoas. Mas eu não quero um público interessado nisso, eu quero um público realmente interessado no conteúdo. Demora mais tempo, é um projeto obviamente mais sedimentado, não é tão volátil, mas tem mais a ver comigo. Portanto, não tem mal nenhum, eu acho que tem a ver com o seu timing. Quem não está nem aí para o conhecimento são aquelas pessoas que depois começam a desenvolver doenças e depois de um momento para o outro viram uma boneca, não é? Já não respiram dentro de uma sala fechada, depois viram, tanto depressa regam as plantas com álcool, porque gostam de beber vinho e regam as plantas com álcool, como depois a seguir já só bebem uma água que seja alcalina, que foi apanhada em noite de lua cheia, depois vira... Mas eu aqui também estou a falar na parte da indústria e na valorização das pessoas que querem criar conhecimento. Olha, eu quando comecei, forneci as grandes superfícies durante 8 anos, portanto eu tive as minhas próprias marcas e indústria alimentar. E quando eu percebi que os meus alimentos não me faziam bem, era tudo seguro, tudo de acordo com a lei, mas não eram benéficos para o meu sistema gastrointestinal, foi um conflito interno muito grande. Eu gostava de falar do marketing, porque por um lado aquilo pagava-me as contas e dava-me ou seja, não era rica, mas uma estabilidade financeira, mas a certa altura percebi isto está contra os meus valores morais, o meu caminho futuro não pode ser por aqui. Isto tem mais daqui 3, 4, 5 anos de vida, porque eu depois chego a uma altura em que eu rebento, porque não consigo, isto não está alinhado com os meus valores. E foi um bocadinho isso, ou seja, tu tens que a certa altura perceber o que é que está alinhado com os nossos valores. O giro é que há cada vez mais empresas em que os produtos estão alinhados com os valores dos seus fundadores. O menos giro é que esses não são nem sempre são os projetos mais rentáveis. E quando começam a ser rentáveis, as grandes empresas vão lá e compram-nos e usam a boa marca, ou seja, aquela confiança que já foi conquistada perante o consumidor e depois começam a adulterar os alimentos. Portanto, isso acontece muito na indústria, é preciso ter algum cuidado também com isso. Mas o marketing alimentar eu acho giríssimo, vamos sempre precisar de marketing alimentar. Claro. Não, e então no futuro... Sim, cada vez mais, para fazer chegar a informação às pessoas, só que há um mais honesto do que outro. Claro, Portanto, e é muito complicado porque às vezes parece que as pessoas também estão confusas. Então os tomates, sempre comi tomate, sei lá, fora de tempo, agora é que me está a fazer mal. Porquê? Porque a verdade é que o tomate de antes vinha aqui da minha horta, era das minhas sementes que eram guardadas de ano para ano. E agora não. Se eu quiser fazer o rastreio de onde é que vêm estas sementes do tomate, por quantas pessoas já passou, quantos pesticidas já levou, por quantos armazéns é que já viajou, eu perco o rastro à coisa, não é? Sabes que eu só dei conta da importância de uma semente quando fui a uma formação de um projeto que é o Círculo das Sementes. E eu fiquei, foi mesmo... Fascinada. Fiquei super emotiva porque via que a minha avó era completamente uma guardiã de sementes. Sim, eu lembro-me de secar as sementes de tomate de ano para ano. Era assim que nós fazíamos. Sim. E foi assim, conhecimento. Sim, guardar o feijão, o grão. Por isso é que eu digo que há projetos muito bons, mas que como não são, lá está, rentáveis a nível financeiro para pessoas que podiam apoiar esses projetos. Sim.
E há bocadinho falavas das influencers, que no fundo também é marketing, não é? As influencers chegam a uma altura, e é isso que me deixa triste, elas não avaliam os alimentos nem as marcas na sua gênese, de um modo geral. E, portanto, aquilo dá-lhes dinheiro, paga-lhes os seus custos, dá-lhes uma vida confortável, já têm 10, 20, 30, 300, 400 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, e siga daí vou promover este produto. Portanto, se ele está no mercado é porque é um bom produto, não é da minha responsabilidade. E eu acho que é importante... É alinhado com os valores. Deve ser mais alinhado com os valores e não tão alinhado com os valores financeiros na conta bancária. Portanto, é aí que cá está, que devemos separar o trigo do joio. Mas eu acho que os seguidores já começam a entender as coisas. Honestamente, eu acho que já há pessoas que às vezes as pessoas chegam, enviam mensagem privada no Instagram a dizer: Suzete, isto é mesmo assim, isto é possível, isto não está errado, isto não... Eu assim, não está correto, podia ser feito de outra forma. Portanto, as pessoas já vão, pois, esta gente só quer é seguidores, o que interessa é seguidores, o que interessa é likes, e as pessoas vão começando a abrir a pestana. Pronto, olha, Suzete, eu só li o primeiro livro, Ok. Vou ler o segundo, Ok. Mas já agora, o que é que podemos encontrar no teu último livro? Olha, o último livro, A Roda da Felicidade, é um livro completamente diferente do primeiro. Portanto, o primeiro é da engenheira alimentar Suzete Estrela. O segundo é da Health Coach Suzete Estrela, ou seja, da menina mulher que aos 35 estava farta de passar a vida em médicos e medicina convencional e tradicional, e com problemas gastrointestinais e nunca estava curada, e a certa altura mandei tudo às ortigas e disse: eu vou fazer o meu percurso, e então acabei por tirar o tal curso de nutrição integrativa, entre muitas outras coisas. Nos 5 anos no Dubai acabei por aprender de medicina ayurvédica, de N coisas, portanto aquele lado da Ásia é maravilhoso por isso, e foi assim que fiz o meu processo de autocura. Com Theta Healing, ou seja, a libertação do sistema de crenças, mudar um bocadinho o nosso passado e reescrever a minha história. E o livro explica isso, está dividido em 2 partes, que é o prato emocional e o prato nutricional, ou seja, a minha saúde não depende apenas dos alimentos que eu coloco no prato, porque nós falamos muito sobre a parte dos nutrientes, a segurança alimentar, que foi no primeiro livro, a importância dos alimentos serem frescos e locais e tudo mais, mas depois existe um outro tipo de alimentação que é primária, que é bem mais importante que a de comida de prato, que é a alimentação da nossa alma. Então há 8 segredos, que são os bons relacionamentos, uma carreira que me satisfaça, uma vida financeira equilibrada, exercício físico, vida espiritual, portanto tudo isso que eu trago para o livro para que as pessoas entendam porque é que as dietas funcionam para uns e não funcionam para outros, porque uma pessoa pode ter um trauma de infância. Outro exemplo que eu trago são crianças que tenham sido abusadas fisicamente, sexualmente, emocionalmente na infância, têm tendência para desenvolver problemas gastrointestinais na fase adulta. Portanto, eu venho com todo este histórico também. No meu caso, eu já herdei isso à nascença, já vinha sou a ovelha negra a nível gastrointestinal da família. Já herdei isso do meu lado. O meu avô foi um dos primeiros veganos de Portugal, que se safou a uma operação, disse ao médico: não vou fazer nenhuma operação, não vou morrer aos 58 anos, e foi 2 meses para Paço de Arcos, para ser, olha, tipo ratinho de laboratório de um dos primeiros médicos de medicina natural em Portugal, um italiano, o Dr. Endivri Colucci, e ele foi para lá 2 meses, que é pior do que ir agora para Marte, porque ir de uma aldeia para Paço de Arcos naquela altura era assim uma coisa, então deixou tudo, e quando regressou tinha vinho, portanto estás a imaginar o vinho das vasilhas, então ele vazou tudo pelo pátio abaixo, e das vasilhas, a minha avó gritava e o meu pai, toda a gente que ele estava maluco, então vazou tudo, o vinho todo pelo pátio, e fez daquilo umas saunas, nunca mais tocou em carne nem peixe, mudou radicalmente. Eu aos 6 anos já eu bebia leite de soja, bebida de soja, com os grãos de soja que ele criava, com o feijão de soja que ele criava, então eu cresci muito neste percurso. Depois o meu pai morre com 49 anos de cancro do cólon e só liga à medicina convencional, e eu percebi, bem, tenho que ir buscar um bocadinho do meu avô, um bocadinho do conhecimento do meu pai e fazer o meu próprio percurso. E depois percebi que assim que eu melhorei os meus traumas, os meus bloqueios emocionais, acabei por melhorar o meu sistema gastrointestinal. Portanto, o livro traz essa interligação entre desenvolvimento pessoal e nutrição. E quando nós integramos essas 2 coisas, aí sim nós conseguimos ter saúde integrada. Então agora, queres responder às perguntas? Bora lá! Pergunta número 1. Antigamente, as pessoas tinham uma preocupação diferente em relação à segurança alimentar, seja em casas, nos restaurantes, nas fábricas. Atualmente, há muitos consumidores a dizerem que há preocupações a mais. Qual é a tua opinião sobre isso?
Então, eu compreendo essa observação, porque antigamente, cá está, os alimentos vinham mais de perto. Antigamente eu tinha um sistema imunitário muito mais forte que aquele que temos agora, porque antigamente as pessoas nasciam de parto natural, bebiam leite materno, não consumiam tantos antibióticos, nem tantos alimentos com aditivos. Tudo isto faz degradar o nosso sistema intestinal, que é onde estão as nossas defesas, o que significa que eu hoje estou muito mais sensível, cá está, às potenciais contaminações. E os alimentos estão efetivamente mais contaminados. Porquê? Porque eles vêm de mais longe, portanto as cadeias alimentares estão cada vez mais distantes do consumidor. Quanto mais longe, quanto mais distante está do consumidor, maior é a possibilidade não só de fraude, como de ataques aos alimentos, como desenvolvimento de fungos, de toxinas e de outros micróbios que possam daí advir. É essa a razão, o sistema mudou muito nos últimos 40 anos. Portanto, as intoxicações são maiores, as contaminações são mais e outra coisa, de antes não se pesquisava tanto como agora, portanto, quanto mais eu procuro, mais encontro. Exato. Portanto, é um bocadinho por aí, acho que é fácil de entender. Antes eles tinham razão e agora também temos razão, porque estamos-nos a adaptar a diferentes realidades. O sistema alimentar é diferente. A nossa avó, os nossos bisavós, se viessem cá agora, não reconheciam a maioria dos alimentos como alimentos. Completamente. Sobre intoxicações alimentares. Ok. Tenho que comunicar a alguma entidade de segurança alimentar, mesmo não sabendo de onde veio a intoxicação? Sim, devo fazê-lo. E devo fazê-lo, ou seja, existem intoxicações geradas por determinados micróbios que são de declaração obrigatória, portanto, o Instituto Ricardo Jorge é a entidade a quem eu devo fazer essa declaração. Obviamente ao meu médico de família ou eventualmente ao delegado de saúde, porque às vezes o médico de família pode não estar muito a par disso, mas ao delegado de saúde e depois ao Instituto Ricardo Jorge. Eu recomendo às pessoas que liguem logo para o Instituto Ricardo Jorge e digam, olha, aqui na região quem é que é a pessoa indicada, porque basta haver 2 casos para ser considerado um surto. Ok. Tá bem? E nós podemos ir as duas almoçar e eu fico com a intoxicação alimentar e tu ficas bem da vida. E pode não ser a intoxicação alimentar gerada agora, pode ter sido qualquer coisa que eu comi há 70 dias, porque a listéria tem um período de incubação muito longo, eu sei lá o que eu comi há 7, quanto mais há 70 dias. Primeiro, nós cometemos um erro enquanto consumidores, assumimos que é sempre da última refeição que tivemos. E não é verdade. O período de incubação pode ser de 30 segundos, de 30 minutos, como de 70 dias. Depende das bactérias, depende do tipo de alimento. Depois tem a questão das toxinas, enfim, porque há a intoxicação e a infecção alimentar. Muito, 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 muito obrigada. Adoro este tema. Olha, muita falar sorte. contigo. Muita sorte para comer com saber. Muito obrigada. Fico super, super feliz. Sinto-me assim um bocadinho madrinha, como tu sabes. Sim, sim. E ainda bem que eu fico muito feliz. E que corra mesmo a sério, que seja um sucesso, porque as pessoas precisam deste tipo de projetos. São precisos facilitadores a sério do sistema alimentar e, portanto, tu és uma facilitadora também. Obrigada. Tá, obrigada eu pelo convite. Vou acabar o episódio com uma frase e eu até vou ler, que é para não dizer mal, que acho que é uma coisa que resume muito, muito, muito tudo, que é a única coisa que nos faz mal é a falta de conhecimento. Portanto, alimentar, exatamente. todo o conhecimento. É verdade, sim. Todo o conhecimento. É verdade. Portanto, muito obrigada pela Obrigada partilha. Obrigada. E agora, por causa dessa frase, no segundo livro eu acrescentei qualquer coisa mais, que disse a única coisa que nos faz mal é a falta de autoconhecimento alimentar, ou seja, conhecimento alimentar e autoconhecimento, ou seja, a minha relação com determinados alimentos, porque estás com os brincos de cereja giríssimos, porque imagina, eu adoro cerejas, mas há pessoas que são alérgicas a cerejas, são intolerantes a cerejas, não é? Portanto tem a ver com essa minha relação com determinados alimentos em determinada fase da minha vida, portanto está ótimo. Excelente. Excelente frase para terminar, doutora.